Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Segunda-feira, rapaz, 6 de setembro de 2021. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem e tomara que você continue bem. O Opinião está no ar nessa segunda-feira. E hoje vamos falar de segurança pública, mais especialmente com relação à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores. Pois é um assunto recorrente aqui, porque nós sempre estamos tratando desse assunto com o governador, que esteve aqui recentemente, fala en passant. O secretário de Estado de Segurança Pública, Bustamante, esteve também aqui recentemente, também fala superficialmente. Aí a gente decidiu convidar aqui o diretor-geral da Polícia Judiciária Civil, também esteve aqui recentemente, porque ele fala no geral. Trouxemos aqui hoje aquele que vai trazer mais detalhes a miúde, do que diz respeito aí, no que diz respeito à DERF-VA, eu não sei se é assim que fala, é assim, Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores. Dr. Gustavo Garcia está a posto conosco aqui, né? Já eu pego boa noite dele, mas antes eu quero cumprimentar esse rapaz aqui, que é o Lorenberg Alves, meu parceiro de todas as noites aqui. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, é você que se liga aí na TV Pantanal, tanto no canal 22, como também pela internet no www.gazetadigital.com.br e também na página do Facebook, está sendo transmitido ao vivo o programa. Ali é só procurar TV Pantanal, canal 22, você vai encontrar o link ao vivo e nos assistir. A você que já está nos assistindo, muito obrigado pela sua carinhosa companhia. Dr. Gustavo Garcia, muito bom recebê-lo aqui pela primeira vez, viu? Eu já conheço o seu trabalho de há muito tempo já, até na condição de repórter, não é? Que a gente sempre fazia a cobertura daquilo que envolve aí essa delegacia que o senhor representa e comanda muito bem. E eu gostaria já de fazer aí, aqui a primeira pergunta é sobre essa nova sede, né? Parece que foi, eu não sei se foi reformada ou construída a nova sede, e eu sei que custou assim a bagatela de R$1.600.000. E eu gostaria de saber se agora está tudo bem lá, porque era meio apertado, tinha algumas coisas que precisavam arrumar. Foi ampliado, né? A unidade foi ampliada. Como é que está lá hoje? Já está ok? Dá para trabalhar tranquilo? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectadores do programa Opinião. Uma honra estar aqui presente, falar um pouco sobre nossos trabalhos na DERF-VA, né? Sobre sua pergunta, Paulo, houve realmente uma reforma e uma ampliação, né, do nosso espaço. Nós, através de uma Polícia Judiciária Civil, com uma parceria com o Detran, conseguiu esse recurso, né, para que fosse oferecido ao servidor e ao cidadão uma estrutura digna, né, uma estrutura digna da importância do trabalho desenvolvido pela Polícia Judiciária através dessa delegacia. Um espaço moderno, foram também, além da reforma, também o Detran fez uma parceria para que fossem fornecidos materiais, mobiliários, né, para que os nossos servidores tivessem essas condições de trabalho melhores. E os resultados já estão aparecendo, né? Com isso, os policiais trabalham mais motivados. Sim. E que é muito importante também, o próprio cidadão que vai na delegacia, numa situação de vítima que não é a melhor, né, ele tem um tratamento acolhedor. Toda a delegacia foi montada para isso, para ter um acolhimento, para que a gente pudesse, naquele primeiro momento que a pessoa está indo lá angustiada, porque teve seu bem subtraído, ela não precisasse voltar em outra oportunidade. Então ela já é ouvida, a gente tem nossos bancos de dados, existe todo um trabalho de inteligência já, que já coloca à disposição. A tecnologia está à disposição também, à disposição, né? Para que a gente possa dar uma resposta eficiente, que é isso que a sociedade espera da Polícia Judiciária. Sabe uma coisa que eu acho que eu agora já é tarde, né? Não sei se foi feito lá, mas para sugerir agora já não. Quando era o repórter cobria polícia, cobria as pautas policiais, quando funciona ali onde é o Parque do Detran, sim, né? Do lado.
quando a gente ia lá para entrevistar, seja o delegado ou um agente, sobre algum tipo de situação, de ocorrência, o local para atender a imprensa ali, geralmente vocês buscavam lá dentro um banner da PJC ou da Polícia Civil, ou da DERF, VA, para colocar de fundo ali para fazer um cenáriozinho para a gente ser atendido. Então, não sei se já... Não, foi construído a sala multiuso, né? Uma sala multiuso é um espaço para 40 pessoas, que é como se fosse um auditório, né? Nesse local a gente faz os nossos briefings, né? Nosso planejamento das operações e também faz o atendimento também à imprensa. E o mais importante, a gente tem um planejamento de instruções. O policial ele precisa estar constantemente passando por esse processo de qualificação. Entendi. Então a gente utilizou, fez um espaço lá destinado a ser amplo, né? Uma sala multiuso. Multiuso. Professor Lorenberg. Delegado, antes de mais nada, a nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo aqui. Muito obrigado. O nosso programa está ganhando e ganhando muito, e o amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Obrigado. Delegado, eu vou aproveitar a esteira da primeira resposta que o senhor acabou de nos dar para aprofundar um pouco mais ela. Mas para aprofundar, eu vou trazer aqui um trecho de uma entrevista que o senhor deu ao site Media News no dia 20 de julho deste ano. Certo. E eu vou destacar aqui um trecho dessa entrevista. Entre aspas, é importante que os vizinhos se falem. É importante que se crie na sua rua, no seu bairro, redes de proteção. Por que não criar um grupo de rua que os vizinhos se comuniquem para dizer se tem um carro suspeito rodando a rua e assim acionar a polícia. A sociedade tem que colaborar com a polícia, tem que dar dados que possam facilitar na identificação dos criminosos. Ela precisa atuar de forma preventiva, ter os devidos cuidados. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntas a fazer ao senhor a respeito deste trecho que eu destaquei da entrevista. A primeira pergunta é o seguinte: o senhor pode nos discorrer rapidamente entre esse diálogo entre a sociedade e a própria delegacia e os próprios policiais? Isso é muito importante, né? A segurança pública tem que ser vista como uma responsabilidade de todos, né? Ela tem que ser compartilhada a responsabilidade. A gente não pode imputar a responsabilidade só ao governo, às instituições. Então, cada um, dentro da sua parcela, ela pode colaborar. Colaborar através dessas redes de proteção. É muito importante que haja uma comunicação entre os cidadãos e lógico, os agentes de Estado. Mas, para isso, também precisa ter uma confiança. A gente hoje trabalha lá na nossa unidade com essa matiz de ter a confiança da população. Então, por isso a gente utiliza bem esses canais, como o programa de vocês hoje, para dizer o que nós fazemos. E esse recado gera uma confiança, que gera uma comunicação, que gera informações e que geram bons resultados. Eu acho que um ponto muito importante é essa comunicação, que eu acho que, sem dúvida alguma, ela pode trazer resultados muito satisfatórios. Até porque assim, a gente sabe que a criminalidade é um fator que sofre influência de diversas áreas, né? Ela não pode ser imputada só à área de segurança pública, tem questões sociais por volta, e o que a gente tem que fazer é minimizar esse problema, minimizando através desse contato direto. Eu queria só fazer um adendo nessa primeira pergunta do Lorenberg. E aí, uma vez a pessoa identificou, tal como o senhor disse, lá naquela entrevista lá do começo do ano, para o Media News, ela deve fazer o quê? A pessoa identificou um carro suspeito ali, alguma movimentação de suspeita. É 190, é o mais conhecido, que é da Polícia Militar. Mas tem um outro, não tem? Tem o 197, que é da Polícia Civil, que é para denúncia. Nesse primeiro momento, a gente aconselha que faça uma chamada para a Polícia Militar. Cai no CIOSP, né? Cai no CIOSP, a CIOSP tem que imediatamente providenciar uma resposta. A resposta preventiva até, né?
E é orientativa, importante, né? Orientativa, de até mesmo dar a primeira resposta para que se prenda as pessoas que estão em atitude suspeita, né? Precisa orientar a população, porque geralmente isso é através de análise criminal. A gente estuda diversas ocorrências e tem um padrão de comportamento. Geralmente os crimes relacionados a roubo de veículos, eles se fazem não só com uma pessoa, tem 2, 3 pessoas envolvidas. Aí tem um carro de apoio que fica ali rondando, fica procurando uma boa oportunidade para ter êxito na sua empreitada. Então, por isso que é importante que hajam esses grupos, né, que percebam essas atitudes suspeitas e acionem imediatamente a polícia militar, acione o vizinho, tem alguma situação aqui delicada, a gente precisa ter atenção, alertar a população, alertar o próximo, isso é muito importante. Eu acho que isso dificulta a ação dos criminosos, visto que o crime patrimonial, Paulo, ele é de oportunidade. Então as pessoas observam, os autores de crimes, eles observam oportunidade. E muitas vezes também nós observamos que as vítimas, elas às vezes estão desatentas, natural. Né? Estão falando no telefone, estão entrando na sua residência de forma desatenta, e aí é que chega a oportunidade para eles. Entendi. Aliás, a propósito, Lorenberg, tá ali na tela, põe pra gente na tela aí o telefone da... Tá lá, 197, lá embaixo eu não enxergo. Isso é do plantão nosso. O de plantão é esse de baixo aí, né? Isso. Que número que tá lá? Eu não consigo... Lá embaixo, lá no 65... Bom, esse número que está aí, depois eu vou anotar aqui. Você está vendo aí na tela, é o 9923-9812. Não é que eu enxerguei de uma hora para outra, não. Aqui alguém me passou aqui no ponto, que não foi a Caroline, que a Caroline está aqui. Foi o Boca que passou para mim aqui. Então você pode ligar nesse número aí, caso você tenha aí, evidentemente, perceba algo diferente, algo que necessite realmente do auxílio da Polícia Judiciária Civil, especialmente da DFVA. Professor, perdão por ter te interrompido aí. Que isso, a interrupção foi muito boa, foi muito melhor do que a minha pergunta. Mas, delegado, o senhor falava agora há pouco sobre telefone, e aí eu gostaria de saber do senhor, com todo o conhecimento que o senhor tem, toda a experiência que o senhor tem, qual a importância de um grupo do WhatsApp naquela rua, naquele bairro? Qual a importância disso na prevenção de furtos e roubos? Qualquer telefone ou smartphone tem tecnologia para você tirar uma fotografia, por exemplo, de um veículo suspeito. Você consegue, através dessa tecnologia, captar, por exemplo, uma placa. Aí você passa essa placa para a Polícia Militar, né? Há uma possibilidade de fazer uma checagem, verificar se aquela placa tem registro de roubo ou furto, e aí iniciar uma ação policial certeira. Então, por isso que é muito importante você ter esse grupo de comunicação, para que você possa realmente identificar essas ações, essas situações que estejam gerando alguma preocupação. Então, por isso que é importante. Sem falar na questão de alertar o seu vizinho. Isso é solidariedade. A gente tem que trabalhar com esses sentimentos, com esses valores dentro de um bairro, dentro de uma região, para que realmente a gente se una firmemente contra o crime, né? Contra a criminalidade difusa, violenta e até organizada. Delegado, essa seria a primeira das ações de prevenção do bairro? É isso mesmo? E quais seriam as outras ações no sentido de prevenção? O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, logicamente, fortalecer o trabalho preventivo e o repressivo. Preventivo, existe uma ferramenta chamada análise criminal. A análise criminal, ela te dá um modus operandi, um comportamento padrão de determinada criminalidade. Então aí você consegue, através desse estudo, identificar o principal horário de atuação dos criminosos, as principais ruas que eles atuam, as vítimas, o perfil das vítimas. Então você consegue, desta forma, destacar com mais efetividade o policiamento. E isso é uma boa ferramenta. Você dá ferramentas de inteligência e de análise criminal para que a Polícia Militar tenha condições de reprimir firmemente o crime.
O segundo ponto é, logicamente, a atuação também efetiva da Polícia Judiciária Civil, que aí ocorre pós a execução do crime. Quanto mais forte for a Polícia Judiciária Civil, bons resultados vão ser alcançados no sentido da redução da criminalidade. Então, você consegue criar embaraços ao crime, isso dá resultados também importantes. Você tira de circulação pessoas que são rotineiramente presas por roubos, isso vai dar uma certa paz social importante para a sociedade. A terceira já foi? A terceira pergunta? Já. Doutor, antes de irmos para o primeiro intervalo comercial aqui, eu queria saber do senhor o uso da tecnologia, não é? Aliás, você que está assistindo agora a Opinião, você tem alguma dúvida aí sobre esse assunto, né? Roubos e furtos de veículo. Teve o veículo roubado, de repente tem alguma dúvida. O homem está aqui, esse que vai responder aí o que se deve fazer e de repente se você está fazendo de forma errada ou fez de forma errada, né? Pode mandar sua pergunta via WhatsApp aqui, 99932-2529, está aí na tela para você interagir conosco. O uso da tecnologia, doutor Gustavo, como está sendo aplicada para acelerar aí o trabalho de vocês na questão da investigação? A Polícia Judiciária Civil tem investido bastante na tecnologia, um parque tecnológico, né? O Dr. Mário, ele fez algumas projeções muito importantes. O inquérito eletrônico é algo que dá uma efetividade no trabalho da Polícia Judiciária como um todo. Acabou o papel lá, né? Acabou o papel e também agrega bases de consultas muito importantes para que nossos investigadores, delegados, escrivães tenham acesso e daí você consiga fazer bom cruzamento de informações para chegar a resultados positivos. Existem também investimentos no sentido de câmeras, de OCRs, que são muito importantes também no combate à criminalidade. Mas outras tecnologias relacionadas à análise criminal, para esse tipo de enfrentamento, são muito importantes. Eu cito como exemplo uma operação recente que nós fizemos. Através de um estudo de análise criminal, nós conseguimos identificar, ao longo de 4 meses, 20 roubos que foram praticados só por um grupo. Então, isso significa da efetividade. Através de uma só investigação, você conseguiu desvendar 20 casos de roubo. Então, isso dá um resultado, aí você soma a pena. E, com certeza, a própria justiça ela vai ter mais eficiência ao gerar a condenação. Esse é o sentido, né? Entendi. Olha, estamos conversando ao vivo com o delegado de polícia da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, Gustavo Garcia, hoje responsável pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores. Doutor Gustavo continua conosco aqui e após o intervalo comercial a gente traz mais esclarecimentos, mais dicas para você se prevenir aí. De repente você tem um bem que você considera muito valioso ou muito importante, que é uma moto, que é um carro, enfim, e não sabe de algumas dicas para evitar aí que os bandidos estão soltos e a cada vez mais são aqueles de circunstância, né, de oportunidade, tal como disse aqui o delegado. É bom você ficar ligado. E se tiver alguma pergunta, 99932-2529. Opinião, dá um tempinho só e volta já já. Muito bem, Opinião está de volta ao vivo aqui na sua TV Pantanal, canal 22. Hoje entrevistando o Gustavo Garcia, o responsável pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores, aqui especialmente na região da Baixada Cuiabana. Essa Baixada Cuiabana ou do estado inteiro? É só na região metropolitana, né? Metropolitana. Olha, vamos aqui, antes de seguirmos com a entrevista, vamos, como sempre, destacar os assuntos mais importantes que constam do www.gazetadigital.com.br. A gente fala aí da pandemia para começar. A Secretaria de Estado de Saúde notificou nesta segunda 11 mortes e 388 novos contágios pela Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas. Os dados divulgados pelo painel epidemiológico da pasta apontam que Mato Grosso conta com 44,44% das unidades de terapia intensiva ocupadas.
paralelamente, 20% dos leitos de enfermarias também estão em uso, enquanto 5.956 pessoas seguem em isolamento domiciliar tratando a doença. Ao todo, 524.386 pessoas foram infectadas pela doença, das quais 503.924 se recuperaram do vírus. Contudo, outras 13.557 não resistiram às complicações da Covid-19. Outro destaque também aí do Gazeta Digital, rapaz. No dia que antecede o 7 de setembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio das contas da ProSoja Brasil e a ProSoja Mato Grosso até o próximo dia 8, quarta-feira. Agentes da Polícia Federal estiveram na sede da associação, onde apreenderam dezenas de documentos. A assessoria da ProSoja confirmou que a operação apura a convocação da população por meio das redes sociais a praticar atos criminosos e violentos de protesto às vésperas do feriado da Independência. Ainda, de acordo com a nota de esclarecimento da assessoria, a decisão determinou o bloqueio de saques das contas bancárias da ProSoja, além de identificar os valores transferidos da associação para outros, não é? O valor mínimo investigado é de R$10.000. Abre aspas, a ProSoja Mato Grosso e seus dirigentes esclarecem que jamais financiaram, apoiaram ou convocaram a população para atos criminosos e violentos de protesto às vésperas do feriado de 7/9 de 2021, durante uma suposta manifestação e greve dos caminhoneiros. Fecha aspas, afirma a nota, portanto. Tá aí, portanto, este é o assunto número 2 aí que você pode conferir, esse entre outros também no www.gazetadigital.com.br. O Opinião de hoje entrevista ao vivo aqui o delegado Gustavo Garcia, da DFVA. Eu vou pedir para o Lorenberg. Lorenberg, por favor, abra esse bloco de perguntas, por gentileza, que é o nosso convidado. Delegado, eu tenho alguns dados aqui e, por favor, se eles não condizem com a realidade, com a verdade, me corrija, por favor. No período de janeiro a outubro de 2019, Cuiabá e Várzea Grande tiveram redução nos casos de roubos e furtos de veículos. Eu tenho dado aqui a redução de 17% nos casos de furto na capital e 33% em Várzea Grande. Por outro lado, os casos de roubos e furtos de motocicletas aumentaram tanto em Várzea Grande quanto em Cuiabá. Chegou aqui a ter, em Cuiabá, 139% dos furtos de motos nesses 10 meses, de janeiro a outubro de 2019. Várzea Grande, 56% de aumento, ao passo que veículos, carros, diminuiu o índice percentual de furtos e roubos. E aí, comparando com 2018, melhor dizendo, comparando com 2018, 2019 e 2018, nós temos essas diferenças. Sim. E aí eu tenho duas perguntas, delegado, para fazer ao senhor. A primeira delas, qual é a ordem hoje, falando hoje, qual é a ordem dos principais veículos, de 4 veículos que estão ali no topo, mais procurado pelos bandidos, mais procurado pelos assaltantes? E a segunda, já para ajudar o senhor, para dar mais tempo para o senhor responder, a moto, nesse ano, continua no topo da lista ou não? Primeiramente, em relação à primeira pergunta sobre os veículos mais que são visados, né?
é muito sazonal. Então, assim, tem períodos que tem uma outra procura diferente, né? Não tem, assim, um veículo específico. Mas os carros mais populares acabam sendo os mais procurados, né? Porque tem uma questão relacionada à venda de peças, né? Tem um mercado também no interior do estado que acaba também comprando os veículos roubados. Algumas pessoas insistem em praticar crime de receptação. Alguns veículos de luxo, caminhonetes, também são visados para serem roubados, furtados, para serem levados para a Bolívia, para outros países, também Paraguai também, às vezes até por conta da questão relacionada à droga. Mas não tem assim, especificamente, mês a mês, pode variar bastante, né? Em relação aos índices, vem sofrendo uma redução, né? Houve uma redução boa no 2021 relacionada ao roubo e furto de veículos. Desde 2020 já vem ocorrendo. Em relação à moto também, a gente, durante um período, a gente observou que existiam também falsas comunicações de crimes, até por conta de algumas ações que estavam sendo realizadas no fisco, de cobrança de inscrição na dívida ativa. Aí nós conseguimos... Perdoe-me, delegado. Uma frase que me chamou a atenção, por isso que eu interrompi, me perdoe mesmo. O senhor falou de falsos roubos. Algumas falsas comunicações. Então são vários fatores, né? A gente percebeu algumas falsas comunicações, fizemos um trabalho importante nesse sentido de até apurar esses crimes. E deu um resultado, começou a ter uma redução também. Teve também um trabalho forte das polícias, tanto da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias, e da Polícia Civil, que também acabou resultando também na redução de roubo e furto. E isso acabou repercutindo bastante também na questão dos roubos e furtos relacionados a motocicletas. Só para você ter uma ideia, nós conseguimos identificar ao longo desse ano alguns receptadores que estavam fomentando essa atividade criminosa. Só para você ter uma ideia, em uma residência que nós fizemos uma abordagem, nós encontramos mais de 100 veículos, 100 motos. Como assim? Cortadas para venda de peças. Para fazer... Isso, assim, tem uma característica, essas motocicletas que são subtraídas, geralmente de baixas cilindradas. Para quê? Para fomentar justamente esse desmanche, para serem comercializadas peças. Então nós conseguimos fazer um trabalho muito firme em relação a isso. Fizemos uma operação chamada Compra Segura e a gente fiscalizou muitos e muitos estabelecimentos, algumas revendedoras. Para quê? Para você também diminuir esse fluxo. Você tem que trabalhar em todas as frentes. Na frente da repressão ao roubo e o furto, mas também na frente relacionada à receptação. Ok. Foi a segunda pergunta já? Já. Ô, doutor, a propósito dessa questão dos desmanches aí, e já emendando aí na sua resposta. Aqui na capital, principalmente, tem muitas lojas, muitas empresas que vendem essas peças usadas principalmente, não é? Que garantia tenho eu se eu preciso de uma peça para o meu carro? Meu carro é um carro popular, não é? E ainda que ele não fosse um carro mais de luxo. Que garantia tem o consumidor de comprar lá, já que lá ele não vai oferecer, dificilmente oferece nota fiscal? Que garantia que ele tem de não estar comprando uma peça roubada? E como é que está a fiscalização nesse sentido? Você falou que algumas foram fiscalizadas, mas eu posso ir tranquilo numa loja dessas aí e comprar e não ter esse problema? A nota fiscal tem que ser sempre exigida, né? Eles têm obrigação de oferecer nota fiscal. Mesmo essas lojas que vendem... E outra coisa, quando o preço ofertado é desproporcional ao mercado, que oferece o mercado, você tem que também entrar no alerta, né? Tem que ficar no teu radar. Desconfiar, tem que desconfiar. Ficar no radar que tem alguma coisa errada, alguma coisa estranha. Então eu acho que o cidadão também que adquire uma peça com valor desproporcional que é oferecido no mercado,
provavelmente compra uma peça roubada ou furtada, e ele também alimenta essa criminalidade. Que a qualquer momento ele pode ser vítima também dessa criminalidade, né? Então a gente não pode alimentar isso, essa cadeia. Então é muito importante que... Então, aí assim, que entra aquela questão no início da nossa conversa, do compartilhamento de responsabilidade. O compartilhamento de responsabilidade também não fica só no âmbito de você formar um grupo e lutar contra a criminalidade. Você tem que fomentar ações positivas para que você não fique alimentando essa criminalidade violenta, né? Então, assim, para minha dúvida ter êxito na dica, o senhor está dizendo que o consumidor, ainda que seja numa loja de peças usadas, tem que exigir a nota fiscal e, mais ainda, o comerciante, o dono da loja, tem que oferecer, obrigatoriamente. Sim, sem dúvida. Eu também acho que o Estado também precisa exercer seu papel fiscalizatório. E aí existem falhas. Existem falhas claras que a gente tenta, de certa forma, minimizar. Essa política que nós estamos tentando empregar, né, de constantemente ter fiscalização, através até da parceria com o Detran, eu acho que é uma prática positiva, mas é aquém do necessário. Nós temos que reconhecer nossas fragilidades e temos que também que, de certa forma, criar um desconforto para esses grupos que estão vendendo Porque aí peça. o cara que compra essa peça lá, não vou falar o nome de loja, mas numa loja determinada aí, e depois se descobre que essa peça que foi colocada no carro lá é uma peça roubada. Esse cara que comprou, ele é enquadrado por receptação. Pode ser receptação dolosa ou culposa. Aí existe uma investigação, vai ser instaurado um inquérito, né, para verificar o valor até mesmo. O valor que você adquiriu essa peça, ele pode ser determinante para a tipificação da conduta. Fazer a Se comparação. for muito desproporcional, fica claro, é evidente que existe um dolo de comprar uma peça roubada. E aí a pessoa vai pagar, vai responder pelo crime. Ok, professor Laurenberg, tem que ser uma rápida para esse bloco ainda. Mas muito rapidamente, delegado, com toda a experiência, com todo o conhecimento do senhor, houve uma época, e não agora, não existe mais, pelo menos em número grande, cada grande bairro tinha uma delegacia, uma pequena delegacia. Sim. Essa pequena delegacia, eu não tenho conhecimento nenhum, mas eu via isso, que essa pequena delegacia tinha muito contato com o conjunto de moradores ali próximo. E esse contato facilitava o trabalho dessa pequena delegacia. Sim. Hoje, com a ausência dessas delegacias, embora tenha postos, lá no Boa Esperança ainda tem um posto policial ali, facilita muito esse diálogo, essa conversa. E aí, colocando mais um outro item, o senhor acha que as lojas que vendem essas peças deveriam ter um diálogo maior com a própria delegacia ou não? Principalmente com os órgãos fiscalizatórios, né? Por exemplo, o Detran, ele tem essa função de fiscalizar as empresas que comercializam peças usadas. Existem, inclusive, portarias para isso. Existem portarias que regulamentam normatizações do Código Nacional de Trânsito que falam sobre a venda de peças usadas. Precisa ter fiscalização. É algo que está sendo trabalhado em conjunto. Nessas operações que nós estamos fazendo, nós já fizemos conjuntamente com o Detran, né? E aí a gente também faz, o próprio Detran, ele investe em campanhas educativas. Assim, conversas que nós, nesses trabalhos, nessas operações, a gente aproveita também para que informe a população e os comerciantes, os empresários, que eles precisam regularizar. A ausência dessas delegacias, na opinião do senhor, ela dificulta a ausência, dificulta essa articulação, essa conversa entre os policiais e os moradores ou não? Nós trabalhamos numa delegacia especializada, né? O certo é que as especializadas elas trabalhem de criminalidade mais especializada, de crime organizado. E a criminalidade difusa, que é o crime de menor monta, fica a cargo dessas delegacias distritais. Isso em cidades maiores, estados maiores, isso é muito comum. É muito importante para justamente isso, para tratar essa criminalidade difusa, que é ampla, né? Então, existe essa carência, sim. Eu acho que
no futuro precisa ser revista essa posição. Ok, opinião dessa noite, entrevista ao vivo, o delegado da Polícia Judiciária Civil, especializado aqui, responsável pela especializada de roubos e furtos de veículos automotores, Dr. Gustavo Garcia. A questão do efetivo é o assunto que a gente vai seguir aqui na entrevista, mas após o intervalo comercial. Quero saber como que está o efetivo lá, tem quantos agentes, e viaturas a quantas, enfim, a estrutura como um todo, já que tem um prédio praticamente novo, vamos saber se tem gente nova também lá para garantir isso que o Lemberg está falando aqui, que precisa ter a distribuição devida para atender a demanda. O Opinião dá um tempinho só e volta já já. Ok, Opinião está de volta ao vivo. Hoje a gente entrevista aqui Gustavo Garcia, responsável pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores. Eu deixei no bloco anterior a promessa de que eu perguntaria no começo deste bloco aqui sobre o efetivo, rapaz. E aí não é só efetivo, né? Material humano, sim, importante, mas tem que ter também a estrutura, tem que ter viaturas boas, novas, rodando, tem que ter armas. Aliás, o Bustamante, secretário de Estado de Segurança Pública, esteve aqui dizendo das Glock que fala? Sim. Pistolas novas que todos os policiais estariam recebendo e tudo mais. Como é que está, primeiro, a questão do efetivo, especialmente na DFVA? O efetivo, não houve acréscimo, né? São quantos hoje? Estão planejando um concurso para os próximos anos aí, próximo ano, para esse ano, na verdade, né? Então, acredito que nós vamos receber novos policiais. Hoje nós trabalhamos com 50 policiais ali. 50? 50. Entre plantonistas, delegados. Revezando, né? Revezando, né? A gente tenta minimizar, logicamente, no plano ideal, a gente precisaria de mais servidores, né? Mas... O ideal para a DFVA seriam quantos policiais? No nosso planejamento lá, nós precisaríamos de uns 30 policiais a mais. A DFVA já teve até 100 policiais há anos atrás, né? Uns aposentando, outros vão... Logicamente vai se aposentando. E não renova, né? Vão criando outras demandas também importantes, outras unidades, isso é normal. Mas a gente crê que realmente com esse novo concurso que está por sair, a DFVA com certeza vai receber policiais que vão poder somar com a nossa força de trabalho atual. Tem 50 lá, considerando os agentes, os investigadores, todos, né, no geral. No geral é isso aí, em exercício 55, mais ou menos isso. E aí a estrutura, viaturas, por exemplo? Não, viatura hoje é satisfatório. Nós temos para todas as equipes, assim, não é um problema. E a mesma coisa em relação ao armamento. Logicamente, também. Nós vamos receber armamentos mais modernos e poderá, logicamente, dar mais condições de trabalho para os nossos servidores. Já começou a fazer entrega no interior, né, me parece, e então, bem breve, nós iremos receber na capital. Eles, Bustamante, ainda não receberam a Glock que você falou aqui, secretário. Sei que você assiste o programa, está falando aqui, no interior já começaram a receber, falta nós aqui. Então, o dia que tiver aqui o pessoal também aqui, viu, doutor Mário? O dia que tiver o pessoal recebendo aqui as pistolas novas... Mas tem uma justificativa, Paulo, porque o interior realmente é sofrido, né? Eu trabalhei no interior, estava conversando com vocês antes, trabalhei em Itabaporã, né? Realmente não é fácil e pela primeira vez, né, o gestor da Polícia Civil considerou que era importante o interior receber primeiro. Bom, foi uma estratégia. Foi estratégia, então. Está explicado, viu, Bustamante? Só um beijo, Tavares. Lemberg, por favor. Delegado, tem um trecho de uma fala do senhor no dia 12 de julho, lá no site da Polícia Civil, que diz o seguinte, um trechinho, e eu gostaria de um comentário do senhor a respeito. Sim. Não é pergunta, é um comentário do senhor. A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos assumiu o compromisso com o futuro mais seguro à sociedade mato-grossense, alinhado às necessidades de desenvolvimento de ações técnicas especializadas
ao enfrentamento da criminalidade difusa, violenta e organizada. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desse trecho, que é uma fala do senhor nessa oportunidade. Hoje, nosso planejamento operacional, ele busca, primeiro, acolher bem o cidadão. E esse acolhimento ele tem a ver com esse enfrentamento à criminalidade difusa, que se trabalha com a criminalidade de massa, grande quantidade de boletins de ocorrência, vítimas. Então você precisa dar esse atendimento imediato e tentar de todas as formas prender esses autores e recuperar os bens que foram subtraídos. Você faz esse enfrentamento através de padrões de comportamento. E você faz de forma geral. Por outro lado, você precisa ter unidades especializadas para enfrentar um crime organizado. Aí o crime organizado, você não pode dar a mesma resposta para essa criminalidade difusa. Aí sim tem que ser o trabalho de inteligência e segurança pública, inteligência de polícia judiciária civil, para que a gente dê uma resposta eficiente. E, sobretudo, descapitalizando o crime organizado. A melhor forma de você enfrentar o crime organizado é descapitalizando, é tirar o proveito desse crime. Aí você tira esses criminosos da zona de conforto. Essa é a estratégia. Então nós criamos uma estratégia, essa é a estratégia da Polícia Judiciária Civil. Fortalecer os núcleos de inteligência, fortalecer os laboratórios de lavagem de dinheiro, para que você realmente dê esse enfrentamento especializado. E para isso, precisa de tecnologia, mas precisa também do fator humano, precisa de qualificação. E hoje nós qualificamos bastante nossos servidores para isso, para esse enfrentamento. E concurso público pode se preparar este ano, mas assim, pela legislação, né, há uma lei aí do ano passado, que só será permitido, pelo que foi acordado e que diz a lei, a partir do ano que vem. Né? Então pode se preparar o concurso sim este ano, mas realizar propriamente, de acordo com essa lei federal, não é possível, compromissos que os estados fizeram, inclusive. Na verdade, o que foi chancelado por essa lei federal, né? Até hoje, no ano de 2021, doutor Gustavo, a sua delegacia realizou, pelo que eu tenho informação, 8 operações. A mais recente foi essa Imperial, não sei se foi a maior de todas. Eu queria que o senhor fizesse um briefing, um resumo aí, dessas operações aí. Essa Imperial, por exemplo, aí, ela teve que tipo de resultado? Foram 55 ordens judiciais, né? Mandados de busca, mandados de prisão. Ela buscou desarticular uma organização criminosa que atuava na região metropolitana e outros municípios também do estado de Mato Grosso. Nós conseguimos identificar ao longo da investigação 3 células. As células dos autores dos roubos, né? Aí tinham diversos criminosos que roubavam sobretudo mulheres. As vítimas geralmente eram mulheres que estavam ali naquela situação de descuido e eles exerciam a abordagem. Daqui mesmo essa quadrilha? Daqui. Foram 20 roubos que nós identificamos, né, nessas ações. Conexos. E o que chama a atenção é que os criminosos quase todos foram presos. A polícia ela sempre atua de forma muito firme, seja a polícia militar quanto a civil. Foram presos, estavam alguns respondendo, depois foram soltos, o que prova que, mesmo eles sendo presos, a organização criminosa continua atuando. O que dá resultado, precisa dar resultado nesse tipo de enfrentamento, é essa descapitalização. É você tirar o patrimônio do que foi obtido de forma ilícita. Uhum. E aí essa operação ela tem essa questão de tentar bloquear bens, valores, né, que foram obtidos por atividade ilícita, e também sequestrar bens. Foram apreendidos 25 veículos que não tinham registro de roubo furto, mas que foram obtidos de forma ilícita. Olha só que bacana, 25. Só nessa operação Imperial? Só nessa operação. A gente busca. Então o que chama a atenção dessa operação, e para a gente, para a unidade, um divisor de águas, é que a gente não foca só no criminoso, no autor do roubo, mas a gente tem que tentar incomodar quem está por trás do roubo, quem está lucrando com essa atividade. Então, essa é uma outra célula. E a terceira célula é a célula do estelionato, que nós também identificamos nessa operação. Os veículos eram roubados, adulterados
e vendidos em redes sociais. É isso que eu ia perguntar. Facebook, no Marketplace do Facebook, em sites de vendas de veículo como OLX. Aí surgiu um terceiro querendo obter uma vantagem, né? Às vezes até de boa fé, e compravam um veículo abaixo do valor de mercado. O que acontecia? Surgia uma blitz e o veículo era apreendido. O cidadão perdia o dinheiro que comprou, né? O veículo que pagou ali para aquisição, e ainda era conduzido para a polícia para responder pelo crime de receptação. Olha só. Então, assim, aí tem essa questão das vendas, não é? Online. Eu queria que o senhor falasse dessas vendas. Atenção você, viu uma oferta muito apetitosa, preço muito baixo na internet, fique desconfiado, meu caro, porque não tem, nada cai do céu, a não ser avião sem gasolina de vez em quando. Professor, fala aí porque o meu áudio caiu. Alô. Delegado, aproveitando nessa deixa aí que o Paulo começou, qual seria a recomendação que o senhor passaria ao consumidor? Porque, veja, num momento de crise econômica, evidentemente que o consumidor quer buscar o melhor preço para ele e vai de uma boa fé na maioria das vezes. Sim. Qual é a dica que o senhor pode passar para ajudar esse mesmo consumidor, para que ele venha a evitar passar por esse transtorno, não apenas de perder o dinheiro, mas Sim. também ir para a delegacia, né? Sim, o primeiro ponto é o valor, né? Você tem que analisar o valor. Não pode ter, pode ter realmente um desconto, pode estar um pouco mais barato, ótimo. Pesquisem preços melhores, mas não pode estar desproporcional. Não pode estar um valor de 40%, 30%, 50% abaixo do valor de mercado. Existe uma tabela FIPE, né, que você consegue fazer uma avaliação do valor de média de mercado. Isso é um primeiro ponto. O segundo é a documentação. Veja a documentação que está sendo apresentada. Está em nome de terceiro? Avaliem. Um outro ponto, faça uma vistoria antes de fechar o negócio. Existem empresas privadas, o próprio Detran faz essa vistoria quando faz a transferência do veículo. Regularize o veículo. O senhor está sugerindo que ele regularize o mais rápido possível. O mais rápido possível. Antes de fechar o negócio, faça uma vistoria. Pague a vistoria ou leve um Detran. Ou até mesmo vá no mecânico, enfim, alguma pessoa que tenha conhecimento para que você não compre, não adquire né? Um veículo que seja roubado ou furtado. Tem que desconfiar. Então esse é o primeiro ponto. Nós temos, a título de informação, no site da Polícia Judiciária Civil, tem uma cartilha à disposição da sociedade para compra segura. Que é www.pjc.mt.gov.br. Está à disposição. www.pjc.mt.gov.br. Exatamente. Isso? Lá tem essa cartilha que ele falou. Então, e aí eu pergunto também sobre as lojas de revendas. Essas lojas de revendas, eu poderia chamá-las de totalmente legais, quer dizer, elas revendem tudo e elas, por obrigação, oferecem documentação, quer dizer, ali é mais tranquilo. Sim, geralmente as compras são legais. Por óbvio, isso também não quer dizer que você também não seja oferecido, né? Os cuidados devem ser o mesmo, precisam ser os mesmos. E precisa ter a regularização junto ao Detran. Precisa ser feita a transferência. Porque quando você faz a transferência, você vai passar pelo vistoriador. Aí que tá. Aí, geralmente, os vistoriadores do Detran, eles conseguem identificar rapidamente quando o veículo tem alguma adulteração. E aí consegue identificar o chassi original. Doutor, eu me lembro muito bem, e isso num passado não muito distante, quando eu ia fazer cobertura ali no Detran, uma montoeira de carro apreendido ali no pátio. Mas tinha demais, milhares, eu acho, né? Certo. E deu uma reduzida significativa, muito mesmo. Não limpou tudo, tem algumas dezenas ainda lá, pelo menos tinha até quando eu vi. O que foi feito com esses veículos? Fizemos uma série de ações, né? Primeiro,
fizemos uma força-tarefa na delegacia para concluir os inquéritos. Em 2019, nós concluímos 1.200 inquéritos. E aí demos a destinação de encaminhamento para o fórum de alguns veículos. O segundo, fizemos contatos com as vítimas também, para que elas fossem lá e fossem entregues os veículos que foram apreendidos. E o terceiro, nós fizemos uma parceria com o Detran para justamente fazer a destruição daqueles veículos sucatas. Então, essa parceria também foi muito importante com o Detran. Através do Dr. Gustavo Vasconcelos, um excelente gestor e um parceiro da nossa unidade, nós conseguimos destruir praticamente 1.000 veículos que estavam lá perecendo por mais de 10, 20 anos, né, na nossa unidade, gerando até problemas ambientais. E aí foi resolvido. E o trabalho da DFVA, lá dos nossos investigadores, do chefe lá da Vistoria, o Fregson, acabou servindo como uma ação exemplar a ser copiada em todo o estado do Mato Grosso. As outras unidades do interior estão seguindo o modelo da DFVA para redução do nosso passivo. É um passivo que não vai diminuir, porque todo dia a Polícia Militar prende e leva lá. Leva a Polícia Civil, porque o trabalho é consistente, tanto a Polícia Militar quanto a Civil. Não vai parar de ter veículos apreendidos, porque não vai parar de ter roubo também. Essa é a nossa realidade. Mas, delegado, o senhor falava do segundo item da parceria entre a delegacia e os proprietários dos veículos. Sim. Chegou um bom número de ir lá para retomar o veículo ou não? Queria que você respondesse em 1 minuto para a gente encerrar o programa. Algumas vezes, o que acontece? Como não há regularização dos veículos, existe uma cadeia de domínio do veículo muito grande, muito extensa. Você, às vezes, não consegue identificar o real proprietário. Então, muitos não foram localizados. Muda o endereço e tal, mas fizemos uma força-tarefa, uma boa parte, digamos que em torno de mais da metade conseguiu ter o seu veículo resgatado lá. Ou então encaminhado para a seguradora, que também acontece. Os veículos, às vezes, quando a seguradora paga, o veículo passa a ser propriedade dessas empresas. Muito bem, esse é o doutor Gustavo Garcia, responsável pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores. Eu quero agradecê-lo, viu, aqui, doutor Gustavo. Quero agradecer também aqui o doutor Mário Rezende, Demerval Rezende, por ter dado uma força também aqui, está sempre conosco aqui. Um abraço, viu, doutor Mário, o diretor-geral da Polícia Judiciária Civil. Doutor Gustavo, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui participando do programa, a presença de debatedores excepcionais. Satisfação é nossa. Estamos à sua disposição. Quando precisar, estaremos aqui. Agora que o senhor sabe o caminho aqui, a gente vai estar sempre perturbando lá para o senhor vir fazer aqui, trazer uma atualização sobre tudo que acontece na DFVA. E parabéns pelo trabalho, viu? Que eu acompanho há muito tempo e eu sei que é um trabalho eficiente aí. Abraço para sua esposa que está ali também, que é a Gisele. É Gisele, né? Gisele. Abraço, viu, Gisele? E Lorenberg, a gente se encontra amanhã em pleno feriado da Independência. Até amanhã. Independência para os outros, para a gente é trabalho, meu filho. Amanhã a gente vai debater o 7 de setembro, né? Vamos trazer aqui o advogado Rodrigo Sirineu, Lorenberg vai falar também. Você vai opinar o que você viu durante o dia todo. Amanhã às 7h30 da noite. Não perca o nosso 7 de setembro, é aqui, ó, no Opinião. Fica bem, fica com Deus também.